Fala pessoal do canal Boa Semente, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui para mais uma lição da revista dos jovens, que tem como título Satanás, o inimigo derrotado que tenta nos abater, lição de número 5. Mas antes de começar, gostaria aqui de reforçar alguns assuntos, falar sobre o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Nós temos um grupo de WhatsApp ali com professores de escola dominical, Lá você vai receber conteúdos, sobre a lição, você vai ser informado quando os vídeos vão ser lançados no canal, planos de aula, enfim, um questionário bem bacana baseado na lição. Então é um material bem bacana ali para complementar as suas aulas, beleza? E também pedir para você deixar aqui o seu like, É muito importante o seu like aqui, se inscrever no canal, você que não é inscrito, se inscrever no canal, deixar um comentário, um feedback, é sempre importante aqui. O comentário de vocês é muito bom, a gente sempre está dando uma olhadinha ali, seja uma dica, seja algo ali que vocês não entenderam muito bem, a gente pode explicar nos comentários. Então é sempre legal assim esse retorno de vocês, tá bom, pessoal? E também as redes sociais, Canal Boa Semente tem Instagram, o Pastor Júlio, eu também tenho Instagram, a gente está tudo lá, tá bom? Você que quer nos seguir, quer deixar lá o seu feedback lá no Instagram também, vai ser de suma importância para nós, tá bom? Mas dito isso, vamos entrar na lição de número 5. Satanás, o inimigo derrotado que tenta nos abater. O texto referência está lá em Isaías, capítulo de número 14, do versículo 12 ao 15. Versículo do dia. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16, 20. Verdade aplicada, temos a vitória garantida sobre Satanás, que foi derrotado na cruz. Em Cristo somos mais que vencedores. E o objetivo da lição? Nós vamos discorrer sobre o pecado de Satanás, apresentar as intenções do inimigo e explicar que o diabo está debaixo da autoridade de Cristo. Amém. Então, pessoal, estudando essa lição, pude perceber aqui que nós vamos falar muito aí sobre o inimigo, O inimigo de nossa alma, que é Satanás, Estamos estudando sobre batalha espiritual. Nada mais justo, do que entendermos como o inimigo age, quem é o inimigo, quem é o diabo, como ele trabalha. Então, essa lição vai abordar diretamente aí esses atributos aí, tá bom? Para a gente entender melhor aí como funciona o mundo espiritual, como o inimigo age, Porque não podemos ignorar os movimentos do inimigo, não podemos ignorar as estratégias do inimigo, não podemos ignorar quem o inimigo é. Apesar de estar debaixo da autoridade de Deus, devemos sim tomar cuidado, cautela com o inimigo, tá bom? Então, dito isso, vamos lá para a introdução. Podemos dizer que Satanás é o grande adversário da humanidade e, em especial, do povo de Deus. Cabe a nós conhecer biblicamente o nosso inimigo para defender os seus ardis. Então, tópico 1, pessoal. O pecado de Satanás. E aí o tópico 1.1 vai falar sobre conhecendo o inimigo e o 1.2, o pecado do orgulho. E aí, pessoal, pegando como base aqui essa revista, e logo entrando num conteúdo um pouquinho mais aprofundado, a revista está abordando que, assim como o ser humano, assim como os outros anjos, Satanás não foi criado para o mal. Satanás não foi criado para o mal, não foi criado com o intuito de ser mal. Ele era um anjo perfeito. Ezequiel, capítulo de número 28, é muito importante que você leia essa passagem. Ezequiel, capítulo de... tá aberto aqui, Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do verso 12 em diante, vai fazer uma breve descrição de Satanás, de Lúcifer, E nós vamos aprender, inclusive, que Lúcifer é apenas um termo, tá bom? Mas usando esse termo para ficar de forma que você entenda, que Lúcifer era um anjo, Ele descreve aqui, capítulo 28, versículo 15. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado e até que se achou a iniquidade em você. Aí o 17 fala, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria e por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então
Então nós aqui podemos perceber que Satanás, ele era um anjo muito formoso, um anjo bonito, um anjo angelical, um anjo que chamava atenção, um anjo bonito, né? Ele era perfeito, como diz aqui o versículo 15, mas que se achou um pecado, se achou iniquidade nele. E que iniquidade é essa? Que pecado foi esse? Como diz aqui 1.2, o pecado do orgulho. Satanás, por sua vez, por se achar tão perfeito, tão cheio de si, tão orgulhoso, né? Ele quis se comparar a Deus. Ele quis tomar o lugar de Deus. Ele não aceitou estar abaixo de Deus. E através da sua lábia, através da sua forma de falar, e através da sua falácia, né, de enganar, a enganação que ele usou, né, o Satanás tem esse poder de persuadir, de persuasão, né, ele usou dessa estratégia para convencer a outros anjos, né, a Bíblia fala que a terça parte, né, a terça parte dos anjos foi convencida por ele a se rebelar contra Deus. E nós conhecemos essa história. Apesar da Bíblia não dizer tão concretamente, ter um versículo específico de que os anjos, a terça parte dos anjos foram expulsos do céu, nós podemos aqui pegar, fazer um estudo, né? Existe um estudo baseado nisso, são diversas passagens, diversos versículos, diversos livros que nos levam a esse entendimento de que Satanás persuadiu uma terça parte dos anjos, a terça parte dos anjos, e ali o Senhor, né, Deus, expulsou eles do céu. E aí, quais são essas passagens? Eu separei algumas aqui que nos leva a esse entendimento. Primeiro, está lá em Isaías 14:12, que é inclusive o texto referência dessa revista, que fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Ou seja, Satanás aqui é dito como estrela da manhã, né? Que foi lançado do céu, caíste do céu. E lá em Lucas 10:18, é importante você anotar essas referências, tá? Para você estar ali acompanhando também, tá olhando. Se você não viu, dá uma pausa, volta um pouquinho, pega ali a referência, tá bom? Anota. E ali em Lucas 10:18 fala: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ali fala também Hebreus 12:22. Também fala, incontáveis hostes de anjos escolheu se rebelar com ele. João viu essa grande maravilha do céu. E eis que um dragão vermelho, a sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o Senhor de todo o mundo, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12:3-9. Então, baseado, isso aqui são algumas passagens, né, que a gente consegue entender que Satanás foi tomado por um orgulho, foi tomado por uma soberba de se comparar a Deus, de querer ser como Deus, convenceu a terça parte dos anjos, e assim como os anjos foram lançados por terra pelo poder do nosso Deus, Satanás também foi expulso. Tá bom, pessoal? Vou voltar. Então aqui nós podemos conhecer um pouco, né, sobre o inimigo de nossas almas, o pecado de Satanás, né, conhecendo o nosso inimigo. Amém, pessoal? Se ficou alguma dúvida, eu sei que esse assunto é um pouco complicado, é um pouco meio já avançado, né, questão de teologia e tudo mais. Eu só aqui dei uma aprofundada aqui em alguns sites, alguns blogs aqui para poder trazer um pouco mais de informação a vocês. Mas qualquer duvidazinha, deixa aqui no comentário, tá bom, pessoal? Então, dito isso, seguimos para o tópico 2. Então, vamos lá, pessoal, tópico 2. As intenções do inimigo. Após a sua queda, o diabo estabeleceu um propósito de existência, a mais vil possível, se opor à obra de Deus e o seu povo. Então, nesse tópico aqui vai falar sobre ele veio para matar, roubar e destruir, 2.1. E o 2.2 vai falar opositor da obra de Deus, como nós lemos aqui agora. Então, vamos lá, pessoal, vamos recapitular aqui o tópico 1. Satanás foi tomado por um orgulho, tomado por um pecado de soberba. Então, foi expulso do céu. Uma vez expulso do céu,
Qual foi a intenção de Satanás? Qual é a intenção de Satanás agora? Qual é a sua missão, o seu propósito agora? Como nós lemos, tudo que abrange a vontade de Deus, o inimigo é contra. Se a vontade de Deus é fazer tal coisa, o inimigo quer fazer outra, o inimigo quer destruir, o inimigo quer tirar, e principalmente contra as nossas vidas, contra a minha vida, contra a sua. Aqui fala que veio para matar, roubar e destruir. Tudo isso envolve a minha vida e a sua. O inimigo quer te matar, o inimigo quer te roubar sua felicidade, roubar sua família, roubar sua razão de viver, roubar sua comunhão com Deus, destruir o seu relacionamento com Deus, destruir sua família, destruir a sua vida. Essa é a vontade do diabo, é o propósito do diabo, o que ele almeja fazer. É o inimigo de nossas almas. É se opor à vontade de Deus. Beleza? Mas por que o diabo quer tanto nos destruir? Por que o diabo quer me destruir? Por que o diabo quer destruir você? Nós podemos ter uma breve noção baseado nas passagens bíblicas, né? Que, um exemplo, vamos lá, vamos recapitular aqui. Satanás foi expulso do céu porque queria se comparar a Deus. E nós somos feituras de Deus, somos criaturas de Deus. Deus colocou o seu fôlego, o fôlego de vida. Em Gênesis fala que ele soprou em nossas narinas e nós tivemos vida. Ou seja, se o inimigo queria ser como Deus, o Satanás, o diabo queria ser como Deus, queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser igual a Deus, se igualar a Deus. E nós somos imagem e semelhança de Deus. O inimigo tem profunda raiva de nós, profundo ódio. Então, ele tenta a todo momento, para atingir a Deus, destruir a sua imagem e a sua semelhança, que somos nós. Nós somos a imagem de Cristo, nós carregamos a identidade de Cristo, nós carregamos a identidade de Deus. Ele soprou em nossas narinas e nós criamos vida. Nós somos a imagem dele, então a todo momento o diabo tenta apagar essa imagem. Ele não quer que nós sejamos como Deus. Se ele não pode ser como Deus, se ele não pode se igualar a Deus, então nós não podemos ser a imagem de Deus. Esse é o pensamento do diabo. Então nós temos que andar em constante vigilância, não podemos ignorar as intenções de Satanás. Não é porque, irmãos, entendam, não é porque Deus é maior que o diabo, nós vamos ver isso no tópico 3, não é porque Deus é maior que o diabo que nós não temos que andar em vigilância com as intenções do diabo. Nós só podemos vencer o inimigo baseado na palavra de Deus, andando em comunhão com Deus, em um relacionamento profundo com Deus. Senão o inimigo monta estratégias para nos atrair, para nos atrair para ele e nos tirar da presença de Deus. Uma vez estando distante da presença de Deus, distante da vontade de Deus, o inimigo tem poder sobre a nossa vida, porque nós demos brecha para ele agir em nossa vida. Então fica cada vez mais difícil sair das mãos do inimigo para voltarmos à presença do Senhor. Nós podemos perceber isso nas cracolândias, nos prostíbulos, nas pessoas, nas mulheres, nos homens que se prostituem nas ruas, que se drogam, que estão no tráfico, que estão no pecado do vício, de bebedeira, de cigarro, de jogos, de azar, enfim. Nós podemos perceber isso em todo ao nosso redor. Em todo ao nosso redor nós podemos ver o diabo armando ciladas a todo momento para atrair pessoas. Quantas das vezes não conhecemos presbíteros da casa do Senhor, pastores, diáconos, diaconisas, membros que faziam parte do ministério de louvor, que hoje estão distantes da presença de Deus. Tudo isso porque não vigiaram com as estratégias ciladas de Satanás. E uma vez você dando brecha para o diabo agir na sua vida, ele consegue te traçar, irmão, e consegue te tirar da vontade de Deus. Então nós sempre temos que estar vigilantes com as estratégias e as ciladas do diabo. Como disse aqui no 2.2, a missão dele é se opor à obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. E a obra de Deus somos nós que fazemos. Existe uma obra e nós estamos aqui para cumprir a obra de Deus, a vontade de Deus. Então o diabo vai fazer a todo momento, tentar destruir essa obra. Então, mas em nome de Jesus, ele já foi derrotado pelo poder do sangue de Jesus.
Amém, pessoal? Então, finalizando esse tópico, a gente já se encaminha para o tópico 3. Satanás debaixo dos pés de Cristo. Tópico 3. Tópico 3, pessoal. Debaixo dos pés de Cristo. Apesar do inimigo ser poderoso, note que a revista diz que o inimigo é poderoso. Ele tem o seu poder. Ele vive no mundo espiritual, que já é uma grande vantagem para nós que não vivemos no mundo espiritual. Tá bom? Apesar do inimigo ser poderoso e não estar limitado pelas barreiras físicas, foi o que eu acabei de dizer, o diabo tem suas limitações e está debaixo do poderio de Deus. Foi o que eu disse aqui no finalzinho do tópico 2. O inimigo, apesar de ser poderoso, ele está debaixo da autoridade de Cristo. Ele está debaixo da autoridade de Deus. Ele não pode andar além daquilo que Deus permite ele fazer. E aí aqui fala sobre a vitória na cruz. Fala que o Satanás é um adversário real. Por isso nós precisamos estar em vigilância. O próprio Arcanjo Miguel, que a revista está falando, eu estou pegando aqui uma base da revista aqui, porque é muito importante falar sobre isso. O próprio Arcanjo Miguel não desprezou, o Arcanjo Miguel, o anjo de guerra, não desprezou o poder, mas repreendeu pelo poder de Cristo. Uma coisa que eu vejo muito os crentes falando, que o inimigo está debaixo dos meus pés, porque se o inimigo vir, eu não sei o que, meu irmão, você não tem poder para nada, eu não tenho poder para nada, somente a cruz de Cristo, somente o poder do sangue de Jesus. Por isso precisamos estar andando segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade do nosso Deus. Estar em Cristo, aqui a revista está falando, estar em Cristo estar em Cristo é estar no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. O diabo não tem poder para nos tirar da presença de Deus, uma vez que andamos segundo a palavra, uma vez que andamos em vigilância, estamos tomando cuidado com as ciladas dele. Se nós andarmos segundo a vontade de Deus, o diabo não tem poder sobre a nossa vida, mas sempre tenha em mente que não é você, não sou eu, não somos nós, porque nós somos feitos de carne, irmão. Se nós não vigiarmos, nós seremos sim pegos pelo diabo e ele fará de nós o que quiser, ele vai nos destruir, porque essa é a intenção dele. Sempre ande com humildade, sempre tenha humildade no coração para reconhecer que Cristo faz por você, que é o sangue poderoso de Cristo que te cobre, que te guarda e que faz o inimigo recuar. 3.2, a vitória final. Embora Satanás tenha sido expulso do céu, embora Satanás tenha sido vencido lá atrás, quando o Senhor expulsou o Satanás e os seus anjos, Satanás ainda não foi vencido completamente. Ele será vencido no juízo final, no Apocalipse. E aqui fala, hoje ele está em parte vencido. Aqui na revista está falando, hoje ele está em parte vencido, mas naquele grande dia a sua autoridade e a atuação serão terminalmente cessadas. Ou seja, isso aí já envolve escatologia, tá, irmãos? Isso aí já é um assunto muito mais aprofundado, um estudo muito mais aprofundado. Mas um breve resumo, quando o Senhor voltar, né? Quando o Senhor voltar e ali buscar a sua igreja, Satanás será vencido completamente, será jogado no inferno ele e a sua legião, e o Senhor triunfará sobre ele. Então, a vitória final de Cristo sobre Satanás será na volta de Cristo, será no triunfo da igreja, quando o Senhor voltar e nos levar para si. Essa será a vitória final de Cristo em cima de Satanás. Mas enquanto isso, andamos em vigilância, andamos segundo a vontade de Deus, para cada vez mais estarmos longe das ciladas de Satanás. Tá bom, pessoal? E aí, só uma dica, antes de finalizar essa lição, uma dica. Sempre leia, pessoal, esse subsídio para educador. Nessa lição especificamente, está falando algo muito interessante. Esse subsídio para educador e o complementando vai dar uma informação muito bacana para você ali ter uma base ali bacana para você passar para os seus alunos, tá bom? Porque essa parte aqui não tem na revista dos alunos, né? Mas ali você consegue ler, você consegue ter uma base bacana, tá bom, pessoal? Eu não vou ler porque vocês têm a revista, vocês conseguem ler aqui
e o vídeo vai ficar muito grandão, tá bom? Então sempre dá uma lida ali, que vai te dar uma base bem legal ali sobre informações, dicas, e aí bem legal, tá bom, pessoal? Então vamos lá, conclusão. Satanás foi derrotado em parte na cruz e será derrotado permanentemente no juízo final. Cabe a nós permanecermos firmes até aquele grande dia. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma lição. Foi um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Deixa aqui o seu like, o seu comentário, alguma pergunta sobre alguma coisa que você não entendeu. Eu sei que é um assunto, às vezes, um pouco complicado de lidar, é um assunto bem difícil aqui de falar, de tratar, porque ferem algumas coisas aqui que nós sempre aprendemos, mas enfim, isso é um assunto de teologia, de um assunto muito mais aprofundado, mas que nós venhamos crescer em conhecimento e graça, tá bom, pessoal? Então, fazendo aqui um breve resumo, né, sobre o inimigo de nossas almas e as vigilâncias que nós temos que ter contra ele, tá bom? Então é isso. Agradeço você que ficou aqui até o final e valeu! Um forte abraço!